ler até onde o Senhor der. Não é tão grande, não. Vamos ver. Vai lá. Livro de Zacarias, capítulo 3. Então ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para se opor a ele. O Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de trajes sujos, estava diante do anjo. Então, falando este, ordenou aos que estavam diante dele: Tirai-lhe esses trajes sujos. E a Josué disse: Vê, tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de trajes finos. Então eu disse: Ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e vestiram-no enquanto o anjo do Senhor estava ali. O anjo do Senhor exortou a Josué, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Se andares nos meus caminhos e observares as minhas ordenâncias, tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Ouve, Josué, sumo sacerdote, tu, os teus companheiros que se assentam diante de ti, os quais são homens que simbolizam coisas vindouras. Eu farei vir o meu servo, o renovo. Vede aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Amém. Rapaz, as coisas é tão maluca que o irmão Ronaldo falou. Rezinha, minha maninha. O Ronaldo falou pra gente falar sobre redenção. Olha a palavra que caiu. Ai, Senhor, glória a Deus. Vamos lá? Então ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Vamos lá. Qual que era a função? Quem que era o sumo sacerdote? Tá? O sumo sacerdote é aquele que fazia a intercessão entre Deus e o povo. Era aquele que estava como representante do povo ali naquele momento. E aqui diz na visão de Zacarias que eles enxergam a Josué, né? Josué como sumo sacerdote. Está bom hoje? Glória a Deus. Então, vou manter aqui vendo para vocês para poder ouvir o que vocês estão falando, aí ler o que vocês estão falando, né? Então, Josué está diante. E outra questão, qualquer dúvida já pergunta, irmão. Essa história de falar assim, a palavra não pode ser interrompida, pode. Não pode haver dúvida da palavra. Então, toda dúvida que surgir no meio da palavra, já joga aqui que a gente para que a palavra e vai explicando. A palavra não pode surgir dúvida. Toda palavra deve e precisa ser questionada. É o que a própria palavra diz. Essa história de dizer que eu não posso questionar a palavra é coisa humana, coisa que o homem ele criou. Tá? Então todos nós precisamos ganhar e receber a guia, a orientação do Espírito Santo. Então a qualquer momento você vai, irmão, eu não entendi o que é isso, e o Espírito Santo vai dando toda a interpretação para responder. Mas que ninguém pode sair com dúvida daquilo, de algo para a sua vida.
tá bom? Nós não nos reunimos aqui todo dia às 3 da manhã para simplesmente ouvir alguém falando e ter que engolir à força qualquer coisa. Não, as coisas precisam. Deus nos orienta, Deus não nos deixa confundido, Deus não nos deixa envergonhado. Então, toda dúvida, coloca aqui e a gente pede orientação para o Espírito Santo. Tudo bem. Então, o sumo sacerdote nesse momento está diante de quem? Diante do anjo do Senhor. O sumo sacerdote, ele faz o quê? Ele fazia intercessão entre o povo. A sua função, uma vez por ano, de fazer a purificação do santuário. Ele que uma vez por ano conversava com Deus e apresentava todos os pecados do povo que durante o ano inteiro havia se confessado, havia pedido perdão para Deus, havia se colocado diante de Deus. E quantas vezes nós pedimos perdão para Deus, mas cai a dúvida, será que nós fomos realmente perdoados? Irmão, será que Deus te perdoou daquilo que você pediu para Ele, daquilo que você confessou para Ele? Porque uma coisa é você pedir perdão. Uma coisa é você pedir perdão. A outra coisa é você ter o sentimento e a mentalidade, a consciência, a paz, né, da mente de que realmente Deus te perdoou. Eu abandonei lá para os meus 24, 23 anos, uns 22 anos, eu abandonei os caminhos do Senhor. E eu passei ali uns 3 anos andando por lugares terríveis. Quando eu voltei para o Senhor, eu busquei do Senhor, eu pedi perdão para o Senhor, e eu sei que Deus tinha me perdoado. Mas durante muitos anos, eu não consegui me perdoar. Eu levava na minha mente uma culpa, o qual o Senhor já tinha pago. Muitas vezes nós levamos na nossa mente uma culpa que o Senhor já pagou lá na cruz, Ele já tirou de nós e nós carregamos isso porque o nosso adversário fica colocando na minha e na sua mente que você não é digno, que você não é digna, que você não é merecedor, que tudo isso que você está passando é por causa daquilo que você fez, daquilo que você faz, daquilo que você cometeu um dia. E essa é a maior mentira que o adversário pode manter na nossa mente. Nós temos que ter a certeza viva que o Senhor já nos mandou um sumo sacerdote fiel. Um sumo sacerdote não feito não como os outros que não eram capazes de tirar o seu próprio pecado, mas um sumo sacerdote que por nós nos conectou novamente com Deus e pagou toda a dívida, que me deu e te deu o direito de conversar novamente, de ter uma ligação novamente com o Pai. Um Senhor que tudo pagou. O Senhor que tudo restituiu. Eu tenho que ter essa certeza. Porque se eu tiver essa certeza, se você tiver essa certeza, você vai ter a certeza que você está conversando não com você mesmo no seu quarto, mas que você está falando diretamente com Deus. Porque o Senhor te deu essa possibilidade, esse direito de falar diretamente com o Pai, de chamar ele até de papai, né? Como diz, como ganha. E olha só, vamos ler o texto. Vai mandando aí que eu vou lendo aqui. Diante de Josué estava o sacerdote que estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se opor a ele. Vamos, o nosso adversário sempre estará do teu lado para tentar te opor. Ele sempre estará do teu lado para te acusar. Não há como o Senhor impedir isso. Não há. O Senhor, quando vai orar pelos discípulos, ele fala assim, né? Pai, o adversário, né?
o príncipe deste mundo, né? O diabo, Satanás, ou nós chamamos o inimigo, ele vai pesar muito, Senhor, ele vai provar muito os teus filhos. Mas o Senhor em nenhum momento diz assim, ó, não deixa. Não, ele fala assim, Senhor, sustenta eles, mantém eles firmes, porque é algo que nós não temos como pedir para Deus. Não há como você pedir para Deus que o adversário pare de te provar. Não há. Entenda isso na sua vida. Nós estamos nesse mundo de passagem. Quanto mais próximo você estiver com Deus, mais vai ser a tua aprovação, mais vai ser o investimento que o adversário vai fazer na tua vida. E eu tenho certeza que nesse momento muita gente pensou assim, meu Deus, então eu devo estar muito próximo de Deus. Glória a Deus por isso. Dá glória a Deus na sua vida se você está sendo provado, se você está sendo tentado ou tentada. O importante nesse momento não é diminuir o tamanho da sua prova. O importante nesse momento é você ganhar a consciência plena de que no meio da sua prova, não importa qual seja o tamanho da sua tempestade, ó, você está assim com Deus. Porque se você tiver a certeza que você está firme com Deus, não importa quantas vezes o teu inimigo vai se levantar contra você. Não importa. Vai ser a quantidade de vezes que ele vai ter que cair. Aqui nós temos Josué diante do anjo e junto a ele, a sua mão direita, ou seja, a sua direita, está o inimigo para se opor a ele. E aí a própria palavra vai te responder isso, irmã Mara. Olha aqui, ó. O Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende. Cadê? Deixa eu achar aqui. O Senhor te repreende, ó Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é esse um tição tirado do fogo? Ora, Josué estava vestido de trajes sujos, estava diante do anjo. O fogo representa a provação. O fogo representa toda a provação na nossa vida, tudo aquilo que o adversário lança sobre nós. E as vestes sujas representa todo o pecado que eu e você, em meio a essa aprovação, nós tropeçamos, nós caímos, nós blasfemamos diante do Senhor. Nós blasfemamos diante dele porque todo mundo na aprovação não deveria ser isso. Mas todos nós fazemos coisas que Deus não pediu. Na hora do desespero, eu e você cometemos coisas que nos sujam. E aí vem a resposta da irmã Mara. Nós colhemos o que nós plantamos, nós colhemos. Nós colhemos porque Deus é um Deus justo. E na hora do desespero, irmã Mara, muitas vezes nós cometemos atos que não era da vontade de Deus. Porque a gente está ali em meio à prova, em meio ao fogo, e em vez de nós mantermos o foco, olha só, lembra de Pedro? Jesus está fora do barco, Pedro está no barco. Pedro, vem! Vem, Pedro! Pedro coloca um pé no barco, fora do barco. Pisa sobre as águas, sente uma firmeza, olhando para Jesus. Pedro coloca os dois pés fora do barco e sente firmeza, mas ele não abandona o barco, olhando para Jesus. O foco era Cristo, o foco era o Senhor. De repente ele solta do barco e ele manteve o foco. E ele dá o primeiro passo, ele dá o segundo passo, ele dá o terceiro passo. E o foco, quando nós estamos em foco em Cristo, é exatamente isso, é uma linha contínua, é um passo atrás do outro. Mas chegou um momento que diz que as águas bateram no seu rosto. E ele muda o foco, ele para de olhar para o Senhor e ele enxerga o tamanho da onda. E quando ele enxergou o tamanho da onda, ele afundou porque ele perdeu o foco. Muitas vezes na nossa vida, nós perdemos o foco de Cristo e nós passamos a olhar o tamanho da minha prova. Quando eu passo a olhar o tamanho da minha prova, quando a única coisa que eu passo a enxergar agora é a minha provação,
é aquele que está me atacando, eu esqueço, eu não consigo enxergar a Cristo, eu não consigo enxergar a Deus, então eu começo a sentir a dor na minha carne, eu começo a sentir a dor na minha mente, e muitas vezes por causa dessa dor me bate o desespero, então eu faço o quê? Eu cometo ações que não era da vontade de Deus. E infelizmente eu sou obrigado, porque Deus não pode tirar isso de mim, sou obrigado a colher aquilo que naquele momento eu estou plantando. Não que Deus me abandonou, não. Mas uma pessoa que está num grande perigo, está numa grande provação material. E na hora do desespero, em vez de ela clamar ao Senhor, dobrar os seus joelhos e aguardar que isso venha, ela vai e assalta um banco. O Senhor, eu tenho certeza, se ela pedir perdão, se arrepender, o Senhor vai perdoar. O Senhor vai repreender o adversário da vida dela. Ainda que ele se oponha, tá vendo? Ó, ela fez isso, ela fez aquilo. O Senhor vai dizer assim, mas ela pediu perdão, tá perdoada. Não há quem não possa ser perdoado, não há pecado que não há ser perdoado, aquele que seja confessado. Então ela vai receber o perdão. Mas ela vai ser presa? Lógico que vai. Ela precisa colher aquilo que ela plantou. O Senhor não pode tirar isso da minha vida. Aí você pergunta, mas e aqueles que eu não conhecia a palavra? Não. O Senhor, Atos 17, diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas a partir do momento que eu passo a conhecer, eu preciso me adequar, eu preciso entrar nos caminhos. Então, o pecado que ficou para trás, o pecado antes de Cristo, isso esquece, isso é apagado. Quando eu desço nas águas do santo batismo, esse pecado eu apago da minha vida. Ele está coberto. O Senhor lança ele no mar do esquecimento. Acabou. Todo pecado que vem daqui para frente, toda vez que eu peço perdão, ele novamente é encoberto. Ele não é apagado. Ele será apagado totalmente no dia que o Senhor vier. Mas o importante é que o Senhor está cobrindo o meu pecado. Cobrindo e repreendendo o meu adversário, como fez aqui. E olha só. Ora, Josué, vestido de traje de Jesus, estava diante do anjo. Então, falando este, ordenou ao que estava diante dele. O anjo, né? Deus falou: tirai-lhe estes trajes sujos. E a Josué disse: vê, tenho feito que passe de ti a sua iniquidade, e te vestirei de trajes finos. Sabe o que Deus está falando para nós nesse momento? Sabe aquele pecado que está te acusando? Sabe aquele pecado que o adversário está falando na sua mente? Sabe tudo isso que você está passando e ele está dizendo que é culpa sua, que o Senhor desistiu de você? O Senhor está dizendo pela palavra assim, ó: faço passar de ti tudo isso. Te dou vestes novas, troco as tuas vestes. Olha, é daqui para frente, volta de novo para o foco. Olha para mim, olha para o Senhor. Esquece tudo isso que está passando na sua vida. Agora sou eu e você. Venha ao meu encontro, eu estarei guiando. Cada passo que você der, Ele estará contigo. Ele estará do teu lado. Ele fala falando: filho, faz isso, faz aquilo, pisa aqui, pisa ali. Eu vou estar contigo. Eu vou te direcionar. Irei colher aqueles pecados passados nessa nova vida com Cristo? Vamos lá. Eu não levo o peso do pecado, mas eu trago comigo a responsabilidade. Alguém que não era cristão assaltou o banco, depois que ele assalta o banco, ele se arrepende. Se ele se arrependeu, ele aceita Cristo, ele vai lá, se batiza, ele precisa fazer agora, tô com dinheiro, vai lá, vai se confessar, né? Vai se confessar para a polícia. Ele não vai ser preso? Vai. Ele traz a responsabilidade para ele. A responsabilidade dos meus atos o Senhor não pode me tirar, mas a culpa dos meus atos
Isso é que me transforma. Isso é que te transforma. Isso é que te faz parar no tempo. E é essa culpa que o Senhor te tira. Toda a culpa de responsabilidade ficou para trás. O Senhor te entende. O Senhor sabe que você fez sem querer, sem ter entendimento. Esquece, o Senhor apaga toda a sua culpa daqui para frente. Mas, Senhor, eu vou ter que pagar por isso? Filho, não importa o que nós teremos que pagar. O que importa, o Senhor vai estar comigo ainda que eu tenha que pagar? Então tá bom. Glória a Deus. Quando acontece algo muito triste em nossa vida hoje, é por erros que cometemos no passado? Não, irmã. Quando acontece coisas muito tristes na nossa vida e nós estamos diante da palavra do Senhor, o que é estar diante da palavra? Vamos continuar lendo aqui que você vai entender isso. Quanto mais eu estiver dentro da palavra, mais o adversário vai me provar, vai te provar. E isso vai trazer coisas tristes para minha vida. E isso é um ato de eu achar que é um pecado na minha vida, é algo que eu cometi? Não. Isso é o adversário querendo que eu desista, querendo que você faça, pense exatamente isso. Pense que foi algo que você cometeu. É aqui que o adversário trabalha. Se você manter isso aqui diante da graça de Deus, se você manter a sua mente saudável diante de Deus, o teu adversário não vai poder te parar. Isso aqui, ó, padece. Isso aqui é provado. Mas isso estando saudável, você atropela qualquer provação. Põe ali um turbante limpo sobre a cabeça. Irmãos, o turbante limpo significa como se fosse uma coroa de vitória e significa também toda a saúde mental que o Senhor pode te dar, toda a consciência limpa, toda a certeza que o Senhor está contigo, toda a certeza que é isso, irmãos, mais uma vez, não importa a aprovação da carne, não importa aquilo que você está passando na carne, o que importa é isso, a sua consciência precisa estar limpo, é a única coisa que você vai levar dessa terra, toda a sabedoria, todo o conhecimento, toda a aprovação na carne, a carne vai ficar, mas a sua mente você vai levar. Você vai lembrar de todas as vezes que o Senhor te libertou. Você vai lembrar de todas as batalhas que você entrou. E você vai lembrar que o Senhor sempre esteve contigo. E Ele está te dando a vitória. É isso que você precisa. A consciência plena. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e vestiram-no enquanto o anjo do Senhor estava ali. O anjo do Senhor exortou José dizendo, assim diz o Senhor, tudo ficou para trás, porque nós fomos redimidos dos nossos pecados por Cristo. Assim estamos libertos da culpa. Perfeito, não é o que o irmão estava estudando, né? Olha só, não significa que eu não estou sentindo na carne, mas é o sentimento de culpa que é isso que te para. Talvez você ainda não entendeu isso. Talvez você não tenha entendido. Talvez você acredite que é outras coisas que te para. Não, mas é a consciência suja que te para. É a incerteza que Deus está contigo. É a incerteza que você foi curado. É a incerteza que você não recebeu a libertação de Deus. E quando você entender isso, você vai entender também que a tua enfermidade só se encontra com você pela sua incerteza. Porque a partir do momento que você acreditar fielmente na palavra do Senhor, se você tiver 100% de certeza, nem a tua enfermidade é capaz de ficar no seu corpo. Porque isso se chama-se fé. Fé naquilo que você não enxerga, mas você tem certeza que está lá. O Senhor diz para nós, se tiveres fé, tudo que pedires, o Senhor fará. Tudo. Então, o dia que nós tivermos uma saúde plena da nossa consciência, eu vou ter a certeza de tudo. Nada fica na nossa frente. Nada. Nada para. E ainda que eu venha uma enfermidade posteriormente, mas por que o irmão tem tanta fé? Então porque ele está enfermo. Porque talvez a própria enfermidade já não é mais problema para ele.
A própria enfermidade, talvez na cabeça dele, isso é muito individual, já se tornou a relação dele com Deus. É o que mantém ele de pé. É o que mantém ele na relação íntima. O Senhor diz assim para nós: eu me aperfeiçoo nas tuas fraquezas. Talvez a tua fraqueza é o que te mantém em relação com Deus. Porque nós ganhamos uma mente tão saudável que alguns sabem, eu sei, irmãos, algumas provações que eu tenho, que eu nem peço para Deus tirar, porque eu sei que é o que me mantém em relação com Ele. Eu sei que algumas provações que eu tenho na minha vida, eu nem peço para Deus tirar da minha vida, porque eu sei que se Ele tirar, eu caio no conforto. E o que nós não podemos fazer é cair no conforto, porque é no conforto que o adversário nos pega. Olha só. Continuando, assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos, observares as minhas ordenanças, tu julgarás a minha casa, também guardarás os meus atos, e te darei lugar entre os que estão aqui. Essa é a certeza que o Senhor nos dá. Se nós andarmos dentro da sua palavra, muita coisa que você está pedindo para o Senhor, uma rasga, uma ultrapassou acima da casa, gritando depois foi embora. Olha só, muita coisa que eu tenho pedido, eu não entendi, uma rasga mortalha, uma rasga mortalha passou em cima da casa gritando depois foi embora. Meio da observação aqui nervosa. Eu não entendi, mas se foi alguma coisa que te deu medo, irmã, fique em paz. Adversário, quando não quer que a gente ouça algumas coisas, minha irmã, que eu já vi de acontecer, principalmente, a gente tem que entender o seguinte: tem situações na nossa vida que o adversário quer tanto que eu continue escravo, que ele se materializa, tá? Isso é a coisa mais comum meu filhinho tem 2 anos. E ele fica para mim assim, né? Às vezes ele tem medo de alguma coisa e fala, aí de repente ele lembra assim, ele fala: papai, Jesus guarda, né? Eu falo: Jesus guarda. Aí ele fala: ah, tá. O medo tá ali ainda, mas tá certeza assim, ó: Jesus guarda, né? Jesus guarda. Ah, então tá bom, então Jesus guarda. Essa é a certeza que eu tenho que ter. Não importa, pode fazer barulho, pode trazer medo, mas estejamos nós aonde? Ó, dentro da palavra do Senhor. Nós julgaremos o mundo. Nós julgaremos o mundo. Sabe por que nós julgaremos o mundo? Porque... de uma coruja. Isso é crendice antiga. Quando a coruja grita, né? Porque tá trazendo morte. Olha só. Por que nós iremos julgar o mundo? Porque nós seremos arrebatados desse mundo em nuvens de glória junto com o Senhor. Um dia nós voltaremos. A palavra diz que 1000 anos nós voltaremos. E nós veremos o juízo. O Senhor usará de mim e de você para falar para aquele que não foi obediente, porque a desculpa vai ser: mas não tinha como. A desculpa do nosso adversário é dizer assim: não tem como obedecer a Deus nesse mundo. E Deus vai apontar para nós, vai apontar para você e vai te dizer assim: tem como, teve como. Tá vendo ela? Tá vendo ele? Esses são os que foram fiéis a mim. Esses foram os que não se corromperam em meio a esse mundo, mas se manteram fiéis, seguiram ao meu filho, a Cristo, por onde quer que ele andou, estavam juntos. E nós recebemos lugar lá. Isso é o que o Senhor nos promete. Ouve, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se atentam diante de ti, os quais são homens que simbolizam as coisas vindouras. Eu farei vir sobre o meu servo um renovo, olha, um renovo para a minha vida, um renovo para a sua vida, um renovo de algo que nos aguarda muito superior às coisas dessa vida. Vai trazer coisas boas para mim nessa vida? Vai!
No meio do caminho, o Senhor me dá muita vitória, vai te dar muita vitória. O Senhor pode trazer o teu filho que está lá no mundo. O Senhor pode te dar aquela porta de emprego que você espera. O Senhor pode te dar aquele concurso público. As coisas materiais pode trazer, mas não seja esse o nosso foco. Não seja esse o foco da minha vida e da sua vida. Somos peregrinos nesse mundo. Não somos. Viva nesse mundo como peregrino. O que não entra lá não pode ser feito aqui. Mantenha a santidade. E na sua santidade, toda vez que você prostrar o teu joelho, o Senhor fará guerra nos céus para te responder. Pense isso. A palavra já vai terminar porque já vai dar 4 horas. Ó. Vede aqui uma pedra que pus diante de Josué. A pedra é Cristo, tá? Diante de Josué, sobre essa pedra única, porque Cristo é único, estão 7 olhos, e eu esculpirei as suas esculturas, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade da terra, desta terra num só dia, que é o dia do juízo. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da videira e debaixo da figueira. E eu já fiz o convite com um monte de gente aqui, né? Eu vou falar só sobre esses 7 olhos rapidinho aqui, trazendo Isaías. Eu já falei para um monte de gente aqui sobre a festa que eu tô fazendo, né? Já tá marcada a festa. Já tô espalhando convite para todo mundo. Tá marcada a festa. Você vai se você quiser, você está convidado. A festa vai ser debaixo da árvore da vida. Eu vou estar lá. Com fé em Deus eu vou estar lá. E aguardando todo mundo para nós nos reunirmos ali debaixo da árvore da vida e festejarmos a nossa vitória. Não se sinta convidado. Vai quem quer, não é obrigado. Mas se você estiver lá, eu vou ficar muito feliz por você estar lá. Se você estiver lá e a gente relembrar esse dia e você falar assim, irmão, lembra aquela vez que você falou da festa, eu estava na minha casa, você estava lá na sua lá, e nós nos comunicávamos pelo computador, pelo celular. Olha, que tá vendo? Tá todo mundo aqui, eu vim pra festa. Irmão, eu vou ficar feliz demais. Vou ficar feliz demais. Deixa eu ver o que o irmão Ronaldo mandou aqui, ó. Hebreus 10, 22. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo nossos corpos lavados com águas puras. Aspergidos é porque antes, quando você ia apagar o pecado, para quem não entendeu, quando você ia apagar o pecado, você levava o animal, matava, o sacerdote molhava o dedo ali naquele sangue, representando o teu pecado, e aspergia, ó, jogava esse sangue na cortina, simbolizando que o Senhor naquele momento estava cobrindo o seu pecado e te perdoando. Tá? Que o nosso coração esteja purificado. Com a certeza assim, Deus perdoou, Deus me perdoou, Deus me purificou. Consciência limpa de culpa. É o que o Senhor veio falar para nós nessa madrugada. Tenha a consciência limpa de culpa. Os 7 espíritos lá simbolizam o Espírito Santo, que a gente estava falando lá. Os 7 olhos, os 7 espíritos que o Senhor ele fala na sua palavra, tanto em Apocalipse como nos seus evangelhos. O que são esses 7? Ó, repousará sobre ele, sobre o Senhor e sobre nós também. Ó, o Espírito Santo, olha lá, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, Espírito de inteligência, Espírito de conselho, de fortaleza, de conhecimento, de temor. A complexidade do Espírito Santo. Que esse Espírito Santo repouse sobre a minha vida, sobre a sua vida. Isso está em Isaías 11, 2, tá? Que esse Espírito Santo repouse sobre a minha vida, sobre a sua vida e me dê clareza sobre todos os sentidos da minha vida. Precisa de clareza no seu serviço? O Espírito Santo te dá. Precisa saber administrar o seu lar? O Espírito Santo te dá. Precisa saber administrar a sua vida? O Espírito Santo te dá. Precisa saber como caminhar melhor nos caminhos de Deus? O Espírito Santo te dá. Receba aí o Espírito Santo e
toda a clareza de mente que Ele pode nos dar. Daqui para frente, ande nos caminhos do Senhor. Peça clareza para Ele. Chega de bater cabeça de um lado para o outro. Tá bom? Irmãos, abençoe. Glória a Deus pela palavra, né? O Senhor sempre nos animando e nos tirando a culpa. Não tem mais culpa, esquece. Se até hoje o adversário quis te culpar de alguma coisa, esquece. O Senhor te purificou de todo pecado. Então, não temos mais culpa de nada. Irmãos, Deus abençoe a todos. Levante sua mãozinha para cá. Vamos receber a bênção do Senhor. Que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, o conselho da palavra, a certeza da vida eterna, a certeza do pagamento, Senhor, dos nossos pecados, a certeza da consciência plena contigo, a certeza de perdão, esteja nos nossos pensamentos, esteja no nosso coração para sempre. Deus seja louvado. Amém?